Boa noite, boa noite. Hoje eu vim aqui falar com vocês de um assunto bem bom mesmo, que tá aí, né, em alta e todo mundo quer saber, que são os métodos contraceptivos de longa duração. E aí, quem conhece ou já ouviu falar dos LARCs, né? Na nossa área técnica a gente conhece como LARC, né? LARC é uma sigla em inglês que significa Long Action Reversible Contraception, né? Que são conhecidos, a gente conhece pelos métodos contraceptivos de longa duração reversíveis, que é o que? DIU e Implanon, né? Todo mundo já ouviu falar em DIU e Implanon. E aí tem algumas diferenças, tem uma certa diversidade entre esses métodos, né? E eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês o porquê que esses métodos têm ganhado tanta notoriedade, né? No quesito aí de planejamento familiar. Há um tempo atrás a gente não tinha, né, tantos métodos contraceptivos disponíveis. O que mais existia eram as pílulas e a injeção, né, que foi durante muito tempo uma opção também para as pessoas que tinham aquela dificuldade, né, de lembrar da pílula, de tomar a pílula ali diariamente, naquele mesmo horário. E esses métodos de longa duração, eles vêm ganhando muito espaço, né, de uso aí, e curiosidade, despertando muita curiosidade nas pessoas por dois motivos. Primeiro, porque o seu uso é muito facilitado, porque ele não depende, né, esses métodos contraceptivos de longa duração não depende de nós, né? Ele é colocado pelo profissional e vai permanecer ali durante um bom tempo, sem que você precise realmente se lembrar daquela tomada diária. E a eficácia desses métodos, né, também é muito relevante, porque eles têm uma eficácia muito alta, tendo uma taxa de falha aí, né, no geral, em torno de 1%. Então, uma taxa de falha bem boa, né, vamos dizer assim, em relação às pílulas, às injeções, né. E as pílulas têm acabado ficando aí, né, ultimamente um pouco para trás, porque realmente era complicado aquela questão de lembrar todo dia, de tomar no mesmo horário, fora outros fatores que interferem aí, né, na eficácia das pílulas. Não só a questão de esquecer de tomar, que é um fator que interfere muito na eficácia, né, de quem usa pílula e contraceptiva, como a questão também das reações adversas, né, porque a pílula ela tem uma absorção sistêmica maior, porque a gente faz uma ingestão, né, por via oral, e essa pílula ela é metabolizada no nosso organismo. Então, a tendência de se ter eventos adversos, reações adversas, são maiores, né? E isso é um grande incômodo, por exemplo, para mulheres que têm enxaqueca, questão de diminuição da libido, porque a maioria das pílulas inibe a ovulação, né? E inibindo a ovulação, a mulher pode ter ali, né, uma diminuição da libido, porque cai um pouquinho a testosterona também. Então, por esta razão, esses métodos contraceptivos de longa duração vêm ganhando muito espaço. E aí a gente tem dentre eles o DIU de cobre, que é um DIU que funciona como um espermicida, tá? Ele não contém hormônio, então o DIU de cobre é indicado aí para mulheres que não podem ou não desejam fazer uso ali de algum tipo de hormônio. Nós temos o DIU Mirena e o Cailina, que são DIUs hormonais, à base apenas do hormônio de progesterona, né? Nós não temos neles o hormônio estradiol, né? Ou sintético ali, etinilestradiol, nós não temos no Mirena nem no Cailina. E eles têm a vantagem de ter uma ação ali local também, esse hormônio é liberado somente no útero, tendo uma absorção sistêmica muito, muito ínfima ali, muito pequena. E nós temos o Implanon, que é o implante subdérmico, que também é a base do hormônio de progesterona, que hoje é considerado o método contraceptivo mais eficaz do mundo, né? E aí, por esta razão, as pessoas têm preferido, né, a investir nesses métodos contraceptivos de longa duração. Eles têm um custo relativamente mais alto, né, em relação ao valor ali imediato, certo? Mas se você calcular
se fizer o cálculo do valor desse dispositivo durante o tempo que ele permanece, né, que alguns desses dispositivos pode permanecer até 10 anos, né, como o DIU de cobre, por exemplo. O Implanon, ele pode permanecer até 3 anos. Os DIU, né, Cailina e o Mirena, que são DIUs hormonais, eles podem permanecer aí por 5 anos. Alguns estudos já fora do país comprovam a eficácia de até 8 anos desses métodos. Então, quando isso é diluído aí na quantidade de anos, né, o valor desses dispositivos acaba sendo ali um valor que você gastaria mensal com uma pílula anticoncepcional, né? Mas sem ter ali esses incômodos de esquecer ou de ter interferência quando você apresenta vômito ou diarreia, de ter interferência quando você usa com algum outro tipo de medicação, né? Por quê? Por conta da via de absorção. Então, relativamente, o valor acaba que fica bem próximo do valor que você gastaria ali mensalmente com a pílula contraceptiva, né? E tendo todos esses contratempos que às vezes a rotina, a correria, né? As pessoas têm mais dificuldade de adaptar, de lembrar de tomar a pílula aqui, ali todo dia naquele horário. Muitas pessoas sentem náusea, sentem dor de cabeça, sentem desconforto gastrointestinal. Então, por esta razão, viu? Que esses métodos de longa duração têm sido muito procurados, né? É claro que todo método tem algum tipo ali de evento adverso, mas nos métodos contraceptivos de longa duração, isso é bem pouco, esses efeitos adversos, e isso também tem que ser sempre bem colocado para o paciente antes dele realmente fazer a escolha desses métodos, né? E fazer isso de forma consciente e alinhada ali entre o profissional, levando em consideração os históricos de saúde e as expectativas aí do usuário, né, de quem for fazer o uso desse método, o que essa pessoa tem como expectativa, como que é a rotina, o que ela espera de um método contraceptivo, né? Então, isso tem que ser muito bem alinhado com o profissional. E o recado que eu deixo aqui para vocês é o de sempre. Procurem sempre um profissional de confiança, um profissional que tenha conhecimento, que vá fazer essas orientações e indicar, né, junto a você, um método mais adequado que atenda às suas necessidades, né, e que seja compatível aí com o seu histórico de saúde. Mas fica a dica, então, é uma excelente opção. Se quiserem mais informações, acesse o meu link na bio do meu Instagram, @doutora Surama Mamed. Boa noite!